que as demandas judiciais e extrajudiciais administrativas contra os médicos aumentaram? Os tribunais brasileiros registraram, nos últimos tempos, de 2010 a 2020, um aumento significativo de mais de 1.600% nas demandas judiciais contra médicos. E na seara administrativa, esse número também é muito expressivo, segundo o Conselho Federal de Medicina do Brasil. E esse cenário ele se modificou nos últimos tempos em razão de alguns fatores determinantes. Primeiro foi a relação médico-paciente, que ao longo dos anos veio se massificando. Essa relação paciente-médico de massa afastou o médico do paciente, bem diferente dos anos 50, 60, onde a relação médico-paciente era muito próxima. Claro que a confiança permanece, mas a proximidade entre ambos era uma constante. Hoje, em razão do volume e de uma certa mercantilização da profissão, através dos planos de saúde, clínicas e grandes hospitais, fica inviável quase para o médico manter uma relação próxima com o seu paciente. Veja-se pelo número de consultas e atendimentos, de cirurgias e plantões que o médico precisa dar ao longo de uma semana de trabalho. Some-se a isso também a indústria dos seguros, de responsabilidade civil, que também tem um interesse muito grande em forçar o médico a realizar esse tipo de contrato com as seguradoras para poder garantir, em parte, qualquer tipo de indenização que venha a sofrer, muito embora isso, na prática, não resolva as questões no âmbito judicial e tampouco no âmbito administrativo. Doutora Isadora, você poderia contextualizar melhor? Bom, de forma simplificada para você que está nos assistindo compreender. Assim como uma empresa, ela pode ser responsabilizada por eventuais danos ocasionados ao seu funcionário na esfera trabalhista, e assim como uma instituição bancária, ela é também responsabilizada por uma falha na prestação de serviços ao consumidor, o médico ele pode ser responsabilizado sim na esfera do seu trabalho, decorrente das atividades profissionais que ele já exerce, por algum dano e prejuízo grave ao paciente. Isso decorre da obrigação que ele assume com o paciente, É uma relação contratual. Hoje os tribunais eles entendem que é uma relação consumerista, mas essa relação consumerista ela deriva de um contrato. Então, nesse contrato, o médico está se obrigando a realizar um trabalho, e nesse negócio jurídico, caso aconteça algum dano, prejuízo grave ao paciente, ele pode ser responsabilizado. E por que estamos fazendo esse projeto? Nós fizemos esse projeto pensando em você, médico, e no auxílio que nós precisamos prestar a vocês para que vocês se previnam de ser responsabilizados ou que sofram alguma sanção administrativa ou judicial, em decorrência desse aumento significativo, como o Dr. Rossi colocou, das relações médico-paciente. Gostaria de agradecer também a Ultramed, a Sociedade de Medicina de Joinville e o CRM de Santa Catarina, que nos apoia para o desenvolvimento desse projeto. E nós estamos desenvolvendo esse projeto agora no mês de outubro, pois no dia 18 de outubro é celebrado o Dia Nacional do Profissional de Medicina. Além disso, nós estamos no mês de Outubro Rosa, que foi o mês escolhido para conscientização e prevenção do câncer de mama, pois o diagnóstico precoce aumenta as chances de cura. Feita essa introdução, vamos ao que realmente interessa. Dr. Rossi, você pode esclarecer pra gente o que é o erro médico? Sim, é uma pergunta difícil de responder em primeiro lugar, É importante deixar bem claro, porque há uma série de dúvidas em relação a essa expressão erro médico. E não são só dúvidas técnicas, mas também jurídicas, no sentido médico e jurídico. Então, eu preciso tentar afastar alguns desentendimentos. Mas vamos lá. É preciso entender que a relação médico-paciente, ela se inicia normalmente através de um contrato. E esse contrato nem sempre é um contrato escrito de prestação de serviços médicos. Basta o paciente escolher um médico, estabelecer uma consulta, o médico fazer os primeiros contatos para anamnese, para encontrar um diagnóstico e dar prosseguimento a um tratamento. Isso já é um contrato, Não precisa haver aquele formulário escrito com testemunhas, como muitas vezes a gente pensa. A relação é contratual e às vezes ela é extracontratual, mas em menores quantidades, no nosso dia a dia, e principalmente para quem advoga para médicos. As relações extracontratuais são aquelas, vou dar um exemplo bem singelo, o médico está numa situação de emergência
O paciente não escolheu aquele médico para aquele atendimento e naquela relação de emergência ou de urgência, o médico atende o paciente, né, seja numa estrada ou mesmo num pronto-socorro, quando é trazida uma vítima acidentada, por exemplo. Essa relação não é contratual, porque o paciente não escolheu, não teve uma relação de vontade, uma autodeterminação, foi um sinistro que acabou levando esse paciente às portas de um hospital, ou mesmo quando o médico passa numa rodovia e encontra uma pessoa acidentada. Nessas situações, a relação é extracontratual, mas nem por isso, por ser extracontratual, que não existe responsabilidade. A responsabilidade sempre vai existir, seja ela através do contrato ou através de uma relação extracontratual. Dessa relação contratual, nós temos então uma obrigação, que é o dever do médico de realizar a sua atividade, o ato médico, com as melhores práticas, com as melhores técnicas possíveis, dentro de uma ciência que não é exata. Isso é importante deixar bem claro. Assim como o médico é um ser humano sujeito a algum tipo de erro, a própria ciência médica também não é uma ciência exata. Nós temos aí inúmeros casos jurisprudenciais, que nós vamos depois comentar alguns, em que cada situação, cada corpo, cada indivíduo reage, às vezes, de modo diferente, né, diante de uma determinada circunstância. Essa obrigação, dever do médico para com o paciente, pode, né, acarretar algum tipo de dano. Essa possibilidade, ela existe, é do risco da profissão. Toda profissão, de alguma maneira, pode acarretar algum dano. É que no caso do médico, quando surge um dano, eles geralmente são danos que causam um certo impacto. E a própria mídia explora muito esses fatos, anunciando isso aos quatro ventos e colocando a própria carreira do profissional em risco. E isso nós precisamos ficar atentos. Principalmente porque muitas vezes a mídia e órgãos de auxílio ao consumidor orientam o paciente a mover uma ação contra o médico sem a devida cautela e também sem respaldo científico, né? Sem saber exatamente o caso concreto. Isso que você disse é extremamente importante. A falta de conhecimento ou então a busca pela um resultado rápido, financeiro, acaba levando muitos profissionais, seja do meio jornalístico ou até meio entre os advogados, a assodadamente, né, precipitar algum tipo de medida judicial ou levar ao conhecimento do CRM de alguma notícia, de algum fato que ocorreu, sem a exata compreensão dessa dimensão do dano ocorrido. E isso está atrelado à questão do erro médico, que depois a gente vai esclarecer um pouco melhor. Eu estou tentando explicar primeiro essa parte para depois chegar no erro médico, que está atrelado à questão do dano. Ocorre que, quando você tem um dano ocorrido, você tem que estabelecer entre esse dano ocorrido um nexo causal, que é um direito nós chamamos de relação de causalidade, entre o dano e quem praticou esse dano. Se existe essa relação causal, nós temos já alguns indícios de que houve um erro médico. Agora, nós precisamos entender que nem todo dano é um dano-prejuízo. Dano prejuízo é quando você tem para com o paciente, né, algum tipo de perda, né, ou de movimento, ou uma perda de capacidade que é acarretada por esse dano. Mas acontece que nós temos também aí muitas vezes o dano necessário. Isso é importante entender e ficar bem claro na cabeça de todo mundo, principalmente para quem não é médico e é paciente, que às vezes o dano, né, o médico precisa realizar nos seus atos operatórios, cirúrgicos, um determinado ato que vai causar um dano ao paciente, mas aquele dano é necessário para se chegar, né, naquilo que é o mais importante na atividade médica, que é a busca pela cura. E às vezes a busca pela cura implica necessariamente na realização de alguma coisa que vá afetar o paciente, como é o caso, por exemplo, do câncer intestinal, em que é removido uma parte do intestino. Obviamente que houve um dano, né, o paciente teve uma perda intestinal, mas é uma perda necessária, porque ali existe um mal maior. O que é preciso tomar cuidado é que, às vezes, o remédio é pior do que a doença. É um clichê, mas é de mais fácil compreensão. Quando você tem uma situação em que o médico exagera, e aí vem uma situação de imprudência, que nós vamos explicar, nas suas medidas, é que o dano pode ocorrer, e aí o nexo de causalidade fica estabelecido, e aí o dano passa a ser passível de uma indenização. Dito isso, é importante agora nós entendermos algumas coisas, né, que são técnicas, mas de fácil compreensão. Esse dano-prejuízo que nós acabamos de mencionar,
Estabelecido o nexo causal com o agir do profissional da medicina, do médico, se esse dano causado ele advém de uma atitude fundada numa imperícia médica ou na imprudência do profissional, nós temos aí um dano indenizável. E entre eles, um caso também que é o da negligência, que esse é o mais, eu acho que esse é o mais triste entre todos, né? Quando você tem um ato de negligência, porque a imprudência e a imperícia, você consegue ainda estabelecer algumas identidades que são mais passíveis de ser compreendidas no universo jurídico, mas a negligência é mais difícil de se estabelecer uma defesa. O médico jamais pode agir, a não ser que ele tenha fundado receio em praticar aquele ato. Se ele tiver fundado receio em praticar aquele ato, então omitir-se daquela prática, aí nós conseguimos excluir a negligência como sendo um fator que pode causar um dano indenizável. Isso é bem importante que fique claro para você que está nos assistindo. A imperícia e a imprudência, elas advêm às vezes de um quadro mais específico, numa atitude ou num momento em que o médico faz o seu trabalho. Mas a negligência ela é mais difícil para quem advoga excluir da responsabilidade, porque fica muito caracterizado, né, que o médico não quis agir. Então, em não agindo, esse não agir exige por parte do médico que ele estabeleça os motivos reais e fundados na técnica, na ciência, para que ele possa se excluir dessa responsabilidade em que ele escolheu não agir. Porque se ele escolheu não agir apenas por uma relação, como o próprio Código de Ética Médica fala, e não quis atender ou não estava no plantão, enfim, ele não se recusou a realizar uma determinada atividade num determinado momento específico do seu dia a dia, essa negligência ela complica bastante a vida do médico, muito mais do que a imperícia e a imprudência. Doutora Isadora, para complementar essa nossa primeira fala, eu gostaria que você explorasse mais essa relação médico-paciente, quais são outros fatores determinantes que podem ser trazidos e esclarecidos para quem está nos assistindo. Bom, como o Dr. Rossi colocou, nós temos a relação contratual, que decorre ali de um vínculo jurídico, que não necessariamente precisa ter um instrumento, né? Mas a partir do momento em que o paciente procura um médico, já se firma ali o negócio jurídico. E tem também a relação extracontratual. Só que a gente precisa entender que a relação contratual, ou até mesmo a extracontratual, ela se divide em obrigação de meio e obrigação de fim. A obrigação de meio é quando o médico ele busca realizar, empreendendo as melhores técnicas, as melhores práticas, ele busca a cura do paciente, né? Ele busca uma melhoria na qualidade de vida desse paciente. E a obrigação de fim é quando o médico, por exemplo, na cirurgia plástica estética, ele almeja deixar a paciente mais bonita, ele se compromete a alcançar esse resultado para o paciente, né? E ainda tem aquele questionamento, tá, mas e no caso da cirurgia plástica reparadora, né? Ela se aplica a obrigação de meio ou de fim? Nesse caso, a obrigação ela é de meio, porque é uma cirurgia plástica, mas ela é reparadora, então o médico ele vai ter que utilizar do material que ele tem ali, não só o material, o instrumento, né, mas o que o paciente tem ali, porque às vezes precisa fazer um enxerto, alguma coisa nesse sentido, então ele precisa, ele não consegue mensurar, né, o resultado nesse caso também. Lembrando que na relação extracontratual, a obrigação ela é de meio, até mesmo por causa do comprometimento que o médico, né, no juramento, quando ele otorga o grau, de que ele vai tentar fazer o possível para salvar a vida humana. Aliás, uma outra coisa que é muito importante também é que, embora seja uma relação civilista, contratual, os tribunais hoje eles entendem que é uma relação consumerista. Então, nesse caso, o que acontece? Se o paciente processar você médico, vai haver uma presunção de culpa. E no decorrer do processo, seja ele civil, penal, administrativo, né? Você médico vai ter que comprovar que você não agiu com negligência, nem imperícia e nem imprudência. Então, como que você vai comprovar que você não agiu com negligência, imperícia ou imprudência? Fique ligado que no próximo vídeo nós explicaremos.